Estamos aqui em mais um Condomínio Descomplicado e hoje, pessoal, nós vamos falar sobre as NRs trabalhistas, aquelas que geram tantas dúvidas no cotidiano do síndico, da administradora de condomínio e todas aquelas pessoas que operam com condomínios. Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Apoio Jornal dos Condomínios. E para falar sobre as NRs trabalhistas, nada melhor do que conversar com um especialista. E para isso eu estou com o Dr. Nádion Rogério Indalêncio. Dr. Nádion, é uma satisfação ter você no nosso Condomínio Descomplicado. Olá, Dr. Gustavo, é um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição aí para tirar as dúvidas do pessoal. Bom, doutor, é interessante falar para quem está nos assistindo sobre quais são as normas, as NRs trabalhistas que são aplicáveis aos condomínios. Bom, nós temos, na verdade, são 37 normas regulamentadoras, mas é claro que nem todas são aplicadas aos condomínios. Das 37 normas, a gente deve prestar atenção em algumas delas e eu vou dar uma pequena explanação sobre as que têm aplicação para os condomínios. Bom, primeiro, a NR 7 e a NR 9. São duas normas extremamente importantes para o pessoal de condomínio, principalmente os que têm funcionários registrados no condomínio. Então, a NR9, ela trata especificamente dos riscos ambientais. Quando nós falamos de riscos ambientais, não é o meio ambiente em si, mas é o risco do ambiente de trabalho onde esse trabalhador está inserido. Então, a gente vai pensar em ruído, em exposição solar, em vibração e vários outros riscos. Essa NR demanda a elaboração de um laudo chamado PPRA, onde um técnico de segurança levanta estes riscos. Depois que você tem esse documento, a gente aplica uma segunda NR, que é a NR7, que é a norma que trata especificamente da saúde do trabalhador. Então, é o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, o PCMSO, baseado nos riscos levantados no PPRA, define alguns exames que deverão ser feitos na admissão, no periódico e no demissional desses trabalhadores. Outro ponto bastante importante de norma que nós devemos prestar atenção é a NR6. A NR6 ela trata especificamente dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Então, elas são todas interligadas. Baseado no PPRA, que levantou os riscos, se define quais são os EPIs que esse trabalhador deve utilizar para se proteger e para que não leve a nenhum tipo de adoecimento. Um outro ponto bastante importante de norma é a NR15 e a NR16. Essas duas normas vêm trazendo bastante problema para as empresas e para os condomínios da mesma forma. A nossa NR15, ela fala de insalubridade. Então, é a norma que vai avaliar se aquele trabalhador ele está envolvido, ele está exposto a um risco que possa adoecê-lo. Então, se esse trabalhador estiver exposto a um risco e não tiver o EPI adequado, aí ele tem direito à insalubridade, que vai variar de 10, 20 ou 40% de um salário mínimo, aí dependendo do tipo de risco. Então aí a importância da aplicação adequada da NR6 para evitar justamente esse encargo de insalubridade. E a NR16, muito importante também, vai se ater à questão das atividades periculosas. Então hoje nós temos muitas ações voltadas à questão de periculosidade, principalmente por uma mudança que aconteceu em 2015, onde se falava que a exposição à energia elétrica era só para alta potência. E de 2015 para cá, qualquer funcionário, qualquer trabalhador exposto à energia elétrica tem direito ao adicional de periculosidade e isso incide 30% sobre a folha bruta de salário. Então é um impacto bastante grande aí, Dr. Gustavo, e as pessoas têm que ter essa preocupação. O que a gente percebe? Muitas vezes aquele trabalhador que é zelador, mas ele resolve arrumar uma tomada, ele resolve mexer numa lâmpada, ele vai emendar um fio, ele não está preparado para isso, ele não tem os EPIs adequados para isso, mas ele sempre fez na casa dele e ele acha que pode fazer. E a empresa, o condomínio, pode sim, numa reclamatória trabalhista, acabar tendo que pagar um adicional de periculosidade, que é um valor bastante significativo, aí de 30% sobre a folha bruta.
E, Nadion, quando o condomínio não faz esses laudos necessários, o PCMSO, o LTCAT, o PPRA, o que acontece com ele? Bom, não fazendo esses laudos, esse levantamento, primeiro o condomínio está exposto a uma situação de risco, no sentido risco para a saúde do seu funcionário, né? Risco de uma fiscalização, risco no caso de um acidente de trabalho que leve a afastamento, a óbito, alguma coisa parecida, mostra que o condomínio não estava preocupado então com a saúde desse trabalhador e aí pode complicar bastante. A mesma preocupação, Dr. Gustavo, o condomínio precisa ter com o seu terceiro. Porque muitas vezes o condomínio não tem o funcionário ou chama uma empresa terceira, seja para fazer uma limpeza numa piscina, um conserto num telhado, qualquer tipo de manutenção. Quando um trabalhador está dentro de um condomínio, o condomínio é corresponsável pelo que ocorre. Então é importante que os síndicos prestem atenção e cobrem, solicitem das empresas, dos terceiros que vêm fazer o serviço, que eles tenham esses laudos e que eles cumpram esses laudos. Então, se um síndico pede um PPRA, ele vai saber quais são os equipamentos de proteção individual que aquele trabalhador deve ou deveria estar utilizando e é uma forma de cobrar e acompanhar para não ser corresponsável no caso de um acidente ou até uma reclamatória trabalhista. Quando o condomínio, Nadion, já que você tocou nesse assunto sobre os terceirizados, as terceirizadoras de mão de obra, quem é responsável pela elaboração destes laudos? É o próprio condomínio que deve fazer o custeio disso ou é a empresa terceirizada? Não, quem tem o CNPJ é o responsável por desenvolver esses laudos. Então, se o condomínio tem o seu CNPJ, ele é responsável pelos seus laudos. Quando ele traz um terceiro para fazer um serviço, este terceiro, sim, deve ter os seus laudos e a sua responsabilidade sobre os seus trabalhadores, mas cabe ao síndico cobrar que essa empresa tenha tudo isso, tá? Então, fica a dica para você. Se você tem terceirizados no seu condomínio, é importantíssimo ter um bom contrato que especifique a obrigação para a empresa terceirizadora de mão de obra em fornecer esses laudos PCMSO, LTCAT, PPRA, dentre as outras obrigações trabalhistas. Se os funcionários são orgânicos, são contratados diretamente pelo condomínio, aí sim o condomínio fica obrigado a realizar todas essas atividades e custear também a execução destes laudos para que possa, eventualmente, numa demanda trabalhista, se resguardar e, obviamente, conceder condições de trabalho alinhadas às NRs trabalhistas. Dr. Nadion, foi uma satisfação ter você aqui no nosso Condomínio Descomplicado. Muito obrigado e na semana que vem nós nos vemos. Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Apoio Jornal dos Condomínios.